Capítulo 6. Nossa única segurança. Somos encaminhados à Bíblia como a proteção contra o poder ilusório do mal. Satanás utiliza todo artifício possível para impedir as pessoas de obterem conhecimento da Bíblia. A cada reavivamento espiritual, ele se levanta para a atividade mais intensa. A batalha final contra Cristo e seus seguidores logo ocorrerá diante de nós. A imitação será tão parecida com o verdadeiro que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio da Bíblia. Aqueles que se esforçam por obedecer a todos os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e zombaria. A fim de suportar o teste, devem compreender a vontade de Deus conforme revelada em sua palavra. Só poderão honrar a Deus se compreenderem corretamente seu caráter, governo e propósitos, e se agirem de acordo com estes. Ninguém, a não ser aqueles que se fortaleceram com as verdades da Bíblia, poderá resistir no último grande conflito. Antes de sua crucifixão, o Salvador revelou aos discípulos que ele seria entregue à morte e depois ressuscitaria. Anjos estavam presentes para gravar suas palavras na mente e coração deles. Mas as palavras fugiram da mente dos discípulos. Com a morte de Jesus, suas esperanças foram quase que completamente destruídas, como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro é apresentado diante de nós tão claramente como foi revelado por Cristo aos discípulos. Quando envia advertências, Deus requer que toda pessoa dotada de raciocínio atenda à mensagem. Muitos, porém, não desejam conhecer as verdades bíblicas, pois estas interferem nos desejos do coração pecaminoso. Satanás concede-lhes os enganos que as pessoas amam. Mas Deus terá um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia somente como padrão de todas as doutrinas e base de todas as mudanças. As opiniões de intelectuais, as deduções da ciência, as decisões de concílios eclesiásticos, a voz da maioria. Nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto, deveriam ser consideradas como prova a favor ou contra qualquer doutrina. Devemos exigir um assim diz o Senhor. Satanás leva o povo a olhar para os líderes espirituais e teólogos como seus guias, em vez de examinarem a Bíblia por si mesmos. Ao ter domínio sobre esses líderes, ele pode influenciar as multidões. Quando Cristo veio, o povo comum ouvia seus discursos com prazer. Mas os chefes dos sacerdotes e os homens de posição elevada se fecharam no preconceito, rejeitaram as evidências de seu caráter messiânico. O povo perguntava: como pode ser que nossos líderes e cultos escribas não creem em Jesus? Esses mestres levaram muitos judeus a rejeitar o Salvador. Século XII. Idade Média. Idade das Trevas. A Igreja Papal se encontra em pleno domínio do seu poder estatal. O cristianismo romano se tornara a religião oficial de todo o Império. Os deuses pagãos e seus templos foram abolidos. Hoje, o que restam deles são apenas ruínas. O paganismo foi definitivamente abolido, porém a sua essência havia se infiltrado de modo sutil no seio da Igreja. A veneração íntima aos santos substituíra o culto aos deuses pagãos. A Saturnália foi substituída pelas comemorações do Natal em 25 de dezembro, onde era celebrado o nascimento do deus Mitra, e o antigo Festival dos Mortos pelo Dia de Finados. Dedicaram os altares pagãos aos heróis cristãos, adaptaram no ritual da igreja o incenso, as imagens e esculturas, as velas, as flores, as procissões, as vestes, os hinos e orações repetitivas com os quais satisfaziam os povos em cultos antigos. A Igreja passou a instituir dogmas e preceitos enganosos, como o sinal da cruz, o batismo infantil e entre tantos outros, além do purgatório, onde se acredita que as almas dos mortos são atormentadas
até serem purificadas de seus pecados terrenos. O tempo que uma alma passava no purgatório era limitado pela venda de indulgências, as quais eram uma espécie de passaporte para o paraíso e de perdão dos pecados, e envolvia vastas somas de dinheiro aos cofres da igreja. Nome do falecido parentesco? Henrique Luther. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Luther estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido parentesco? Conferência, senhor. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Wolfram estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Os verdadeiros fiéis eram muito poucos. Perdeu-se de vista o brilho da luz do Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião, e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. Todos os que resistissem ou fossem contrários aos dogmas da Igreja Papal eram considerados hereges e entregues às autoridades do Estado para que fossem punidos. As penas variavam desde o confisco de bens e perda de liberdade até a pena de morte, muitas vezes na fogueira, método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. E estava então instituída a Inquisição Católica. A Inquisição da Igreja Católica Romana foi uma das maiores desgraças que ocorreu na história da humanidade e se alastrou por toda a Europa. Em nome de Jesus Cristo, sacerdotes católicos montaram um esquema gigantesco para matar todos os hereges na Europa. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir, e isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial aos filósofos herméticos, judeus, bruxas e os reformadores protestantes. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras, Jesus matou alguém que discordasse dele. Tampouco ensinou que seus seguidores fizessem isso. Nenhum dos apóstolos deu essa instrução no Novo Testamento. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. Cristo sabia que no futuro seria exaltada a autoridade humana com o objetivo de controlar a consciência, o que tem sido uma terrível maldição em todas as épocas. As advertências de Cristo quanto a não seguir líderes corrompidos foram registradas como uma advertência para as gerações futuras.